Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Nosso assunto hoje é o fascínio das biografias. Relato da trajetória existencial e única de uma personalidade, referência real de experiência de vida que não se repete. E nós recebemos a jornalista e escritora Regina Echeverria, autora de biografias de sucesso. Regina, muito obrigada. Obrigada a você por ter vindo. O seu trabalho é um trabalho interessantíssimo. Você faz a biografias que repercutiram muito, da Elis Regina, Gonzaguinha e Gonzagão, Mãe Menininha do Gantuá, para citar algumas, a do Sarney. Né? Então, o que é que motivou você a seguir esse caminho? Você já era uma jornalista resolvida, digamos, e seguiu esse caminho de escrever a vida de uma pessoa. É que eu era uma jornalista especializada em fazer perfis de pessoas. Então eu já vinha mais ou menos treinada. E você acaba se encaminhando para o livro, porque as publicações não têm mais tamanho para isso. As pessoas também não leem mais grandes matérias em jornais e revistas, né? Com o advento da internet, tudo mudou. Então, muita gente da minha geração também foi para o livro. Eu acabei fazendo Mas eu falo a biografia como especial, biografia, né? Então, especial. Fernando Moraes, Rui Castro, todos eram jornalistas como eu e fazem só isso, né? Como eu também só faço isso hoje. Mas, Regina, ao fazer uma biografia, que mecanismos você aciona no sentido das suas impressões pessoais, os seus sentimentos, a paixão, o ódio, qualquer coisa assim em relação ao biografado, não comprometer o seu trabalho? Não, veja bem, eu não vou me debruçar num personagem que eu tenha ódio. Aliás, ódio eu acho que não existe. A gente só tem ódio de quem a gente não conhece. Quando conhece, acaba, não é? Então, a minha ideia é tentar chegar ao máximo possível do que foi essa pessoa e tentar, através das minhas observações, das observações dos outros, das inúmeras entrevistas que eu faço, pesquisas, e tal, chegar o mais perto possível, porque eu acho que você definir completamente uma pessoa é difícil. Coincidentemente, hoje, lendo os jornais, eu vi uma matéria falando que tem muita biografia que vai parar no fórum, né? Essas grandes brigas judiciais. Você enfrentou isso? Eu sei que, por exemplo, na biografia da Elis, você enfrentou a reação de familiares, de amigos que não gostaram de você ter colocado, como colocou, a causa da morte da Elis, a questão da droga, e houve quem dissesse até que você fez um relato com a crueza do texto jornalístico. Você se acertou lá com a família deles? Não, isso isso não quer dizer nada. Veja bem, eu sou jornalista, ela morreu daquele jeito, isso é um fato. Eu jamais poderia deixar de contar como ela morreu. Eu fiz um livro de amiga, eu era amiga dela. Não fui eu que inventei como ela morreu, não fui eu que criei aqueles fatos todos aconteceram de verdade. Claro que sempre alguém não vai gostar. Os filhos eram muito pequenos quando eu lancei essa biografia. A primeira edição da Elis saiu em 85, 3 anos depois da morte. Quer dizer, eles vieram a falar da biografia muitos anos depois. E eu não digo nada, acho que eles têm direito a tudo. Perdeu a mãe, nas circunstâncias em que eles perderam, é muito triste. E eu respeito a opinião deles e espero que eles respeitem a minha, porque eu contei uma história, porque eu conhecia a Elis. E você está reeditando mais uma vez esse livro da Elis, agora, pelos 30 anos da morte dela. Foi. Agora, 30 anos depois, mudou a sua visão da personagem? Não mudou nada. Não muda? Não. O que aconteceu foi que eu mexi várias vezes no livro para acrescentar coisas, para corrigir coisas, para fazer uma edição sempre mais atualizada e aproveitar a chance que eu tive de mexer no livro 4 vezes, que foi uma beleza. E eu faço questão que o livro não vá que não saia de catálogo,
Porque esse que é o problema. 30 anos depois o livro está aí. E a biografia do Sarney? Ele ou a família dele é que pediram para você? Ele pra pediu para você? Não, quem me contratou, quem me pediu essa biografia foi uma editora. Quer dizer, é uma biografia autorizada? É uma biografia autorizada. Ele impôs limites, policiou o seu trabalho? Não policiou meu trabalho. Teve liberdade? Total, abriu totalmente os arquivos dele para mim. Porque as pessoas têm muito preconceito com ele. Ele já é taxado de corrupto e não há quem queira saber de outra história. É ou não é? O mundo mostra pra gente, com o passar dos anos, o que vai acontecendo na política. Ele não é uma pessoa solitária. Ele está no poder desde os 25 anos que ele está na política. Então, a história dele, para mim, é maravilhosa. É uma história de um menino lá do interior do Maranhão que conseguiu vencer na vida e foi presidente do meu país durante 5 anos. 5 anos da passagem da ditadura para a democracia. Isso é muito importante. E eu espero que no futuro meu livro sirva de consulta para os historiadores, que eu não sou uma historiadora. Eu sou só jornalista. E a futura biografia, qual será? Já está a caminho ou você... Eu vou pegar uma pessoa bem mortinha, que é a Princesa Isabel. Eu estou agora mergulhando na vida da princesa. Acho que... Gosto muito, porque eu também fiz história, e gosto muito de pesquisa e de... pegar personagens que a gente pouco conhece, que é o caso da Princesa Isabel, que a gente pouco conhece, né? Não sabe nada. Então vamos ajudar, pelo menos, os jovens do país a ter acesso aos seus ídolos históricos. Você pensa em fazer, para encerrar, uma autobiografia? Não. Eu não tenho o que contar. Se alguém quiser contar a minha vida, um dia conta. E vou fazer o Fernando Faro também. A gente já está conversando, que também é uma parte muito linda da história da MPB. Esse homem é um arquivo, né? Ambulante. Quer dizer que você tem muito trabalho pela frente, muito boa sorte, muito sucesso. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você. Por estar aqui. Voltando com você, Gabriel. E Elis Regina ganha exposição itinerante pelo Brasil. Em sua primeira parada, a mostra Viva Elis abre as portas para o público a partir de amanhã no Centro Cultural São Paulo. São mais de 200 fotos de Elis, além de entrevistas especiais de televisão, entre outros materiais que vão despertar saudades nos admiradores da eterna Pimentinha. Não quero lhe falar, meu grande amor, de coisas que aprendi nos discos. O sorriso largo, os braços abertos e a voz marcante. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada com uma nova invenção. Elis Regina, uma das maiores cantoras do Brasil. Toda a sua graça e talento estão na exposição Viva Elis, uma das homenagens que marcam os 30 anos da morte da artista. Entre fotos, documentos e muitos registros de vídeo, a homenagem começa com material guardado pela mãe de Elis. São imagens da menina nascida em 1945 em Porto Alegre e que falava pelos cotovelos e já tinha um jeitinho de Pimentinha, apelido que pegou mais tarde. Depois a viagem continua pela juventude, o sucesso no Rio de Janeiro, a bossa nova, os festivais, as parcerias memoráveis e emocionantes. Tenho que encontrar a paz. Os amores, os filhos, uma história conhecida, mas com capítulos novos para o grande público. A gente tem fotos que as pessoas não conhecem, fotos que não foram publicadas, e muitas, não são poucas, e vídeos que aqui no Brasil são inéditos, de especiais da França, especiais da Alemanha, coisas que não estão por aí no YouTube, que as pessoas realmente não assistiram, não viram. E não é pouco, tem um número de horas bem bacana. A pesquisa para a exposição começou em 2003 e até hoje tem fã querendo colaborar. No momento que anunciou-se
que teríamos um projeto como esse, as pessoas começaram a entrar em contato ou por e-mail ou por telefone, dizendo: eu tenho isso, eu tenho uma foto, eu tenho a carteira profissional da Elis, veio dessa maneira, o álbum de casamento da Elis veio dessa maneira, e outras coisas que foram chegando dessa forma. Todos estavam com desejo de participar e de ajudar com que a exposição ficasse mais rica. Mais do que saber ou lembrar quem foi Elis Regina, a exposição faz um convite para sentir o som, que até hoje é uma referência na música popular brasileira. E esta sala faz justamente esse trabalho. Aproxima o visitante da imagem e da voz da grande cantora. Uma emoção dupla. Primeiro, como filho, de perceber que a obra da minha mãe é celebrada, é uma referência, e como fã, né? Porque a Elis está entre os meus artistas favoritos. Então, todos os dias a emoção se manifesta de maneiras diferentes, de maneira simples, né? São aqueles 3, 4 segundos que vem um nó na garganta. Então é uma coisa que se renova continuamente. A exposição Viva Elis começa em São Paulo e depois vai passar por Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em todas as cidades, a entrada é de graça. Sabe que o show de todo artista tem que continuar. A exposição Viva Elis fica em cartaz no Centro Cultural São Paulo até o dia 20 de maio. A mostra fica aberta ao público de terça a sexta, das 10 da manhã às 7h30 da noite. Aos sábados e domingos e feriados, das 10 da manhã às 5h30 da tarde. A entrada é gratuita.